Filomena Cota Martins, Maria da Conceição Mendes e Maria de José Coelho da Rocha, em ação de graças e intenção de Teresa do Menino Jesus Mendes, suas intenções e da família e por obra dos seus defuntos, Maria de Lourdes Vieira, a pedido da Ordem Franciscana Secular, António da Costa Nunes e esposa, José Vieira Mendes e esposa, Elmiro Freitas Mendes, pais, irmãos, sogros e nora, António Martins Rocha Cardoso e Carlos Pereira Barcelos e familiares defuntos, José Carlos Menezes Rocha, falecido recentemente na Califórnia, e os defuntos de Manuel Romeiro e esposa Maria Alcide Romeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, estamos reunidos no amor de Jesus Cristo para o louvarmos, para lhe darmos graças, para nos alimentarmos da mesa da palavra e do pão da Eucaristia. Hoje, a palavra de Deus vai-nos falar de uma forma especial da esperança, essa virtude teológica tão importante na nossa vida de cristãos. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos com sinceridade e humildemente que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim, a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens perdonados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que prometeu
prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser a vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor. Maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega a felicidade. Habitará na aridez do deserto, terra salobre, onde ninguém habita. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as suas raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. Palavra do Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios, são como para que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda que estais nos vossos pecados. E assim, os que morreram em Cristo pereceram também. Se é só para a vida presente que temos posto em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos com primícias dos que morreram. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e prescreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. No livro do Deuteronômio, um dos 5 livros, chamado Pentateuco, o livro de Moisés, sobretudo no capítulo 11, descreve-se a bênção ou maldição de Israel, conforme o cumprimento ou não da lei de Deus dada através de Moisés. O profeta Jeremias apresenta-nos isto mesmo em tipos de homens, o que não espera e o que espera do Senhor, como acabamos de escutar na primeira leitura deste dia. Maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. O que não espera no Senhor parte de umas possibilidades humanas que tem ou pensa ter. Por exemplo, poder, dinheiro, astúcia, influência, etc, etc. Aquilo que espera no Senhor e confia nele, terá não só a abundância de bens que o Senhor lhe dará, mas ele próprio será como uma árvore plantada nas margens do rio, que dará sempre muito fruto. O salmo responsorial que acabamos de cantar há momentos após a primeira leitura desenvolve este mesmo tema. O homem que não segue o conselho dos ímpios, mas antes de comprares na lei do Senhor, é como a árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e a sua folhagem não murcha. A segunda leitura continua a ser da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Na passagem de hoje, Paulo, ao ter conhecimento que alguns cristãos de Corinto, apesar de terem ouvido e admitido o carisma apostólico, que Cristo padeceu, morreu e ressuscitou por nós, no qual era essencial a ressurreição de Cristo, como sabemos, a nossa fé fundamenta-se em Cristo ressuscitado, não admitiam a ressurreição dos mortos, pois, segundo a filosofia de Platão, o corpo seria obstáculo à contemplação e à felicidade. São Paulo, então,
parte da ressurreição de Cristo que eles não negavam para concluir a nossa própria ressurreição. Eis a argumentação que ele utiliza. Cristo e nós formamos um só corpo, o corpo místico de Cristo, de que ele é a cabeça e nós os diferentes membros. Se ressuscitou Cristo a cabeça, também ressuscitaremos nós os membros. O contrário seria um contrassenso. A ressurreição de Cristo é do homem todo e está em função da ressurreição de todos os homens. Quando nós professamos a nossa fé, dizemos: creio na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. E é interessante notarmos que Paulo, na parte final deste texto que nós lemos hoje, ou que escutamos hoje, diz-nos: se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não. Cristo ressuscitou os mortos como primícias, ou seja, como primeiros frutos daqueles que morreram. O texto do Evangelho apresenta-nos as bem-aventuranças na versão de São Lucas. Perto de Cafarnaum, perante uma grande multidão, Cristo vai proclamar no começo do seu ministério o que será o espírito do reino de Deus que ele vem estabelecer. Esse espírito resume-se nas bem-aventuranças. Duas redações diferentes existem do Sermão da Montanha. A de São Lucas, aquela que nós escutámos hoje, e a de São Mateus. São Lucas suprime o menos interessante para os seus leitores. Ele destina o seu Evangelho a todo o mundo, especialmente aos gentios. Por isso mesmo ele suprime aquilo que diz respeito às leis ou práticas judias. São Mateus inclui neste discurso palavras pronunciadas noutras ocasiões para dar um programa mais completo. São Mateus apresenta-nos, como disse, 8 bem-aventuranças, São Lucas apresenta 4. E estas 4 bem-aventuranças que nós acabamos de escutar há momentos são seguidas de 4 maldições. Ora, dizia eu no início da Eucaristia que a palavra de Deus hoje fala-nos de uma forma especial da esperança. Quem tem a esperança sempre alcança, diz o ditado. E de facto, a esperança, que é uma das 3 virtudes teologais, a saber, a fé, a esperança e a caridade, a esperança é uma atitude própria da existência cristã. O cristão é essencialmente um ser que espera, um ser que vive no já e no ainda não. Quer dizer, nós hoje já possuímos muita coisa, digamos assim, mas possuímos em esperança. A nossa felicidade eterna, ou a nossa felicidade, só se atinge plenamente na eternidade. Nós hoje vemos a Cristo como quem vê a sua imagem num espelho, mas junto dele, na eternidade, vê-lo tal qual como ele é. A vida cristã é uma gozosa esperança de salvação. O cristão vive, portanto, nesta tensão para o futuro, no já e no ainda não, como dizia há momentos, e espera a segunda vinda do Senhor que virá no fim dos tempos. Vive esta tensão num presente que é um intervalo entre o grande acontecimento da encarnação e o da parousia, ou seja, da plena manifestação de Cristo. Este tempo, enquadrado entre a temporalidade e a eternidade, foi deixado à esperança. A esperança é, pois, o já, mas ainda não, da vida cristã. É a posse de Deus e da sua glória, mas só em promessa. É possuir o penhor do Espírito à espera da plenitude total. A esperança é, pois, esta virtude que nos permite viver em segurança, mas não uma segurança plena. Então, qual é o objeto da esperança? O que é que nós esperamos? Mais do que coisas, nós esperamos
como na fé, uma pessoa que é Deus, que é Cristo, que é, sobretudo, Cristo manifestado na parousia. Esperamos também o reino de Deus, que já começou, que está no mundo, que está no meio de nós, que se vai desenvolvendo como uma semente. Esperamos o reino futuro escatológico, o reino perfeito, inaugurado no fim do tempo, no fim do tempo presente e preparado pelos e para os eleitos desde a criação do mundo. No texto do Evangelho, como dizíamos há momentos, as bem-aventuranças são, digamos, um programa de vida que Cristo, logo no início da pregação do Evangelho, apresenta. Eu gostaria de refletir sobre estas 4 que Lucas apresenta. Já as referi há momentos, mas não é demais refletir mais profundamente sobre elas. Há aqui alguns aspectos que convém esclarecer. São Mateus diz: felizes os pobres que o são em espírito, ou seja, no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Aqui São Lucas diz: bem-aventurados vós os pobres, porque é vosso o reino de Deus, sem especificar se são pobres no seu íntimo, são pobres materialmente falando. O que é certo é que a palavra pobre na Bíblia, ou a referência aos pobres da Bíblia, refere-se não só àqueles que têm carências materiais, porque normalmente aqueles que têm carências materiais não confiam só em si, nas suas possibilidades, mas refere-se mesmo àqueles que têm posse de bens materiais ou capacidades extraordinárias, não julgam que sabem tudo ou que têm tudo e que não precisam de Deus. Nós hoje vivemos num mundo em que muita gente é rica neste sentido, não precisa de Deus, ou julga que não precisa de Deus, até mesmo julga que não precisa dos outros, a não ser para os explorar, a não ser para criar multidão, a não ser para vender os seus produtos, etc, etc, etc. Nós precisamos ter sempre na vida, quer tenhamos mais coisas, quer tenhamos menos, quer tenhamos muitas capacidades ou menos capacidades, precisamos estar na vida sempre como quem tem um espírito de pobre, ou seja, como quem precisa dos outros e precisa de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. E depois adiante ele diz: ai de vós que agora estáis saciados, porque é vez de ter fome. Ora, nós só buscamos o alimento quando sentimos fome. Quando nos sentimos saciados, não buscamos o alimento. Por isso nós precisamos sempre ter fome de Deus. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é vez de rir. E adiante: ai de vós que rides agora, porque é vez de entristecer-vos e chorar. Este riso não é apenas um riso físico, material, mas é sobretudo, este choro não é só um choro físico e material, mas é sobretudo o reconhecermos que somos pecadores, o ter pena de sermos pecadores, o não andarmos apenas a acusar os outros ou a descobrir as faltas dos outros, mas olhar para dentro de nós próprios e arrependermos das nossas faltas, porque a conversão do nosso coração é que é capaz de mudar as estruturas. Ai de vós, ou melhor, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e prescreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. E adiante a correspondente maldição diz: ai de vós quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Nós temos muitas vezes a tentação de querer que os outros sempre falem bem de nós. Mas quando toda a gente fala bem de nós, é de desconfiar. É porque nós, com certeza, que não estamos a cumprir os nossos deveres como devíamos cumprir. Porque a verdade incomoda. Porque apresentar a verdade do Evangelho. Porque não se deixar levar por estas ondas de modernice que querem transformar em bom aquilo que radicalmente é mau. Sofremos por causa disso, com certeza. Mas o cristão tem de ser um profeta, tem de ser um anunciador de Cristo, tem de ter a coragem de denunciar o mal,
mas tem sobretudo de ter a coragem de mostrar a esperança que existe nele. E termino esta reflexão com as palavras de São Pedro na sua primeira epístola. É preciso dar razão de ser ao mundo em que vós viveis da esperança que existe em vós. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Filho gênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo a Virgem Maria e se fez homem. Bem por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo-vos ao batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, Jesus, para ensinar a boa nova, proclamou: bem-aventurados os que têm fome e infelizes os que estão saciados de bens. Nesta oração universal vamos pedir-lhe por uns e por outros, dizendo confiantes: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo nosso Bispo e pelos presbíteros e diáconos, para que no fervor da fé e do testemunho anunciem que Jesus ressuscitou dos mortos, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê esperança, e pelos ricos, para que lhes converta o coração e lhes dê gosto de repartir com quem não tem, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que têm fome, para que encontrem o pão de cada dia, e pelos que vivem na abundância, para que tenham fome de Deus e da sua justiça, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que choram enquanto vivem neste mundo, para que o Senhor os console no seu amor, e pelos que riem, para que lhes purifique os sentimentos, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que são rejeitados ou insultados, para que Jesus os una à sua paixão e lhes revele o ministério da sua cruz gloriosa, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que quiseste experimentar a perseguição e a pobreza, a fome, a incompreensão e a dor, dai-nos a graça de sentir a força da vossa ressurreição, para sabermos falar aos outros homens da felicidade que a todos prometeis, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Sagrados para
irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados os purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancem a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade. E possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora o
Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano, Helder, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Cândido Correia Mendonça, Manuel Martins Fagundes e sua sobrinha Maria Gertrudes, Filomena Cota Martins, Maria da Conceição Mendes e marido José Coelho da Rocha, os familiares defuntos de Teresa do Menino Jesus, Maria de Lourdes Vieira, António da Costa Nunes e esposa, e José Vieira Mendes e esposa, Elmir Freitas Mendes, pais, irmãos, sogros e nora, António Martins Rocha Cardoso e Carlos Pereira Barcelos e familiares defuntos, José Carlos Menezes Rocha, os familiares defuntos de Manuel Romeiro e a esposa Maria Alcide Romeiro, Manuel Gonçalves Bertão e a esposa Rosa da Natividade Pires, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião, que invocamos contra esta pandemia, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Deus, que te
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Minha morada,
Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, e o Senhor vos acompanhe.